Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Semana decisiva da Copa do Brasil. Tivemos a definição dos classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil, um torneio esse que reúne também zebras, e tivemos zebras nessa fase da Copa do Brasil. Zebras eu gosto muito, né? São elas que formam o futebol brasileiro, são elas que engrandecem esse campeonato ao longo de todo esse ano que a gente vai ter de Copa do Brasil, né? Lembrando que a gente vai ter as oitavas de final acontecendo só no próximo semestre, né? Depois da pausa para a Copa do Mundo, vai acontecer de 1 a 6 de agosto, né, os jogos de ida e os jogos de volta. Depois as quartas de final nos dias 26 e 27 de agosto, e depois a volta nos dias 2 e 7 de setembro, e as semifinais acontecendo só em novembro, nos dias 1 e 8, né, a ida e volta nesses 2 dias, e a finalíssima em jogo único acontecendo no dia 6 de dezembro. Então ela vai acompanhar todo o calendário do futebol brasileiro e futebol internacional também, até o dezembro, quase lá junto com o Papai Noel, pra gente ir analisando esses jogos. Bom, tivemos zebras, né? Interessante, a gente tem 2 clubes da Série B performando, né? Classificando para a próxima fase da Copa do Brasil, além de outros clubes que surpreenderam nessa fase aguda da competição. Lembrando que, assim, eu fiz uma pequena pesquisa rapidinha, da Série A são 14 clubes. Dentre esses 14 clubes, do primeiro ao 10º colocado da tabela do Brasileirão, são apenas 5 classificados. Do 11º ao 20º, são 9. Apenas o Botafogo não está dentro desse grupo do 11º ao 20º. Ou seja, todo o Z4 está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. É maluquice. Eu acho que é o que enaltece, o que engrandece as Copas, né? O que te permite, numa Copa do Brasil da vida, acontecer esses jogos maravilhosos. Bom, já dei essa boa introdução para vocês. Lembrando que na Série B, o 3º e o 9º estão classificados, né? Fortaleza e Juventude, respectivamente. Mas vamos conversar sobre a Copa do Brasil agora. Eu sou o Gabriel Todaro, seja muito bem-vindo na Rede com o Todaro. Na terça-feira tivemos a classificação do Internacional, com pequenos sustos, é verdade, mas o Inter consegue encaminhar muito bem a classificação no primeiro tempo, né, fazendo logo o gol com o Borré, depois ampliando com o Alex, sofreu o gol do Ian Lucas, é verdade, mas vai para a etapa final com 2-1 ali, bem tranquilo, 4-2 no agregado, e aí no segundo tempo acaba sofrendo o gol de empate, né, do jogo, com o Ian Lucas também, mas no finalzinho ali, 2 minutinhos depois, o Bernabéu acaba colocando o Inter de novo na vantagem. Os gols do Atlético foram em erros, em vacilos defensivos do Inter, e eu acho que isso, né, possibilitou o time mineiro a conseguir fazer os seus 2 gols nesse jogo, e o que complicou um pouquinho a partida pro Inter. Mas assim, de jogo mesmo, o Inter foi muito superior, foi muito tranquila essa vitória, o desempenho do Inter dentro de casa, era óbvio que o time conseguiria classificar. O Cruzeiro venceu o Goiás, também classificou, venceu por 1-0, o gol do Caio Jorge de pênalti no primeiro tempo. Era pro Cruzeiro ter feito mais, só que o Tadeu, goleiro do Goiás, fechou o gol, né? E foi muito bem ao longo do jogo. Possibilitou o Goiás acreditar na reta final e fazer uma pressãozinha na reta final e tentar buscar esse empate que levaria a partida para os pênaltis. Mas o Cruzeiro foi muito bem defensivamente nessa reta final também, conseguiu segurar pelo menos o Goiás. No ataque, faltou um pouquinho de qualidade para conseguir converter as chances, mas prefiro dar o mérito ao Tadeu, que fez excelentes defesas. No Maracanã, o último jogo da terça-feira, o Fluminense venceu o Operário por 2-1, fez 2-0 no primeiro tempo, com Savarino de pênalti e Lúcio Acosta. No segundo tempo, acabou levando o gol na reta final do Felipe Augusto, e ali fez uma pressão ao Operário para buscar esse empate para levar para os pênaltis. Acho que só do primeiro tempo e até metade do segundo tempo, o Fluminense conseguiu controlar muito bem. Era o que se esperava num jogo em casa do Flu no Maracanã. O time foi bem, conseguiu fazer o 2-0 e segurar a boa parte do jogo. Na reta final, aí sim, acabou levando uma pressão, mas eu achei que foi uma apresentação muito simples, muito pequena para o que se espera desse time do Fluminense e para que esse time já apresentou na temporada. Então, assim, eu fiquei um pouquinho desapontado pelo Fluminense não ter conseguido encaminhar uma classificação tranquila. Tava conseguindo, mas na reta final acabou levando um gol e uma pressão do Operário de maneira desnecessária, obrigando inclusive o Fábio a fazer algumas defesas também importantes ao longo do segundo tempo. Bom, vamos passar para quarta-feira, que quarta-feira já começa com os 2 pés no peito e eliminação de um grande clube. O São Paulo acabou sendo eliminado lá no Alfredo Jacon em Caxias, e levanta a mão quem se surpreendeu com isso. Ninguém levantou a mão, né? Porque a gente já sabia que o São Paulo, com 1-0 feito no Morumbi, não ia conseguir segurar essa pressão do Juventude, por mais que o Juventude não tenha a mesma qualidade que, por exemplo, tinha ano passado, quando estava na Série A, o time conseguiu, pelo volume de jogo, pelas bolas levantadas na área, chegar ao empate do agregado, a virada, acabou levando o gol do São Paulo na reta final e nos acréscimos reagiu de novo e conseguiu eliminar o São Paulo no tempo normal, sem necessidade de ir para os pênaltis. Detalhe, acredito que se fosse para os pênaltis, o São Paulo iria classificar. Tá? Essa questão de empatar na reta final no agregado, dá um ânimo diferente, e eu acredito que o São Paulo tem um goleiro melhor que pega mais pênaltis e também melhores cobradores. Então é por isso que eu acreditaria que o São Paulo classificaria. Mas, no tempo normal, o Juventude mandou esse favoritismo lá para as cucuias e acabou fazendo história e eliminando o São Paulo.
Gabriel Pinheiro fez o primeiro gol do jogo pro Jaconeiro. Marcos Paulo conseguiu a virada no agregado, no agregado. Como eu falei, o Tapia empatou pro São Paulo, que levaria a partida para os pênaltis, mas nos acréscimos, Luiz Mandaca, com lesão no joelho, no tornozelo, perdão, acabou dando a classificação pro Jaconeiro aí para a próxima fase. História do Ju, que vai enfrentar aí, vai ter um caminho difícil também, provavelmente, só se pegar o Fortaleza, né, que é um dos times que está na Série B também, mas mesmo assim, caminho complicado, mas o time do Juventude fez um grande jogo dentro de casa, né, vai vender caro essas classificações aí para a próxima fase da Copa do Brasil. Na quarta-feira, quem estava com uma vida tranquila e quase complicou foi o Vasco, né, o Vasco conseguiu fazer 2-0 logo no primeiro tempo com o Johan Rojas de pênalti e Thiago Mendes no belo gol. Acabou levando o 2-1 do Tylon no primeiro tempo também. E no segundo tempo, no comecinho, o Saldívia empurrou contra o próprio Patrimônio e acabou empatando o jogo. Só que no agregado estava 4-2 para o Vasco em cima do Paysandu. Detalhe que, do gol do Saldívia até a reta final, o Vasco tomou uma pressãozinha desnecessária do Paysandu. Óbvio que não foram grandes chances criadas, etc. Mas pelo volume de jogo do Paysandu mesmo, acho que dá para caracterizar como uma leve pressão. Mas o time foi muito bem, conseguiu segurar esse 2-2, um jogo bem tranquilo, bem assim na calma que o Vasco gosta, né? Calma, entre aspas, que o Vasco gosta. Mas o time consegue essa classificação para a próxima fase. É um dos 2 cariocas que restaram nessa fase da Copa do Brasil. O Santos também, assim como o Juventude chutou para as cucuias o favoritismo do outro time, eliminou o Coritiba no Couto Pereira, num jogo muito difícil, só que o Santos conseguiu ser mortal em 8 minutos. Fez o primeiro com o Gabriel Botempo, e 8 minutos depois, aos 28 minutos do primeiro tempo, ampliou já com Adonis Frias. E aí, o jogo ficou muito favorável para o Santos, que precisou ter apenas paciência, troca de bola, conseguir encaixar alguns contra-ataques para deixar o Coritiba meio cabreiro no jogo, e o Coritiba, em nenhum momento do segundo tempo, né, eliminado esse primeiro tempo, onde foi um bom primeiro tempo, no segundo tempo não conseguiu chegar ao ataque com clareza. Não conseguiu dar uma finalização pro gol. Então o Santos mereceu a classificação pelo que fez no primeiro tempo e pela forma que conseguiu controlar o jogo na reta final. Eu acho que é o sonho de todo santista, o Santos repetir isso no Campeonato Brasileiro, né? Fazer um excelente primeiro tempo e conseguir controlar melhor os seus jogos na reta final do jogo. Isso que o Santos fez e consegue essa classificação para a próxima fase também, junto com o Palmeiras, Mirassol e a gente vai falar do Corinthians, está também um dos paulistas que está na próxima fase da Copa do Brasil. Falando de Mirassol, o Mirassol conseguiu eliminar o Bragantino dentro de casa por 2-1, Tiquinho Soares fez o primeiro gol do jogo, o Herrera empatou também no primeiro tempo, e o Edson Carioca conseguiu fazer o segundo gol do Mirassol na reta final. Foi um jogo de defesa contra ataque. Defesa do Bragantino, quer dizer, ataque do Bragantino contra a defesa do Mirassol. Não foi um jogo inspirado do Mirassol, só que nas Copas o time está conseguindo render. Se a gente for pegar a Copa Libertadores, por exemplo, é líder do seu grupo, e na Copa do Brasil consegue eliminar o Bragantino também nessa fase e classificar e não ser. Gente, o Mirassol está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, não conseguindo jogar bem, está patinando. Mas nas Copas está conseguindo render, é a magia das Copas, é como eu falei no começo do vídeo. O Mirassol conseguiu ser mortal nas 2 chances que teve no jogo e o Bragantino não conseguiu aproveitar. No final do jogo, no mínimo, 2 chances claríssimas para o Pita conseguir fazer o gol e ele não conseguiu. Eu acho que isso é o principal destaque, né? O Pita teve as chances de gol e não conseguiu converter. Mas o Mirassol foi felizardo, com um time misto até, consegue essa classificação para as oitavas de final e vai ter aí, dependendo do sorteio. O sorteio, inclusive, acontece no dia 26 de maio, às 11 horas da manhã. Então, daqui 2 semaninhas, na terça-feira, acontece o sorteio da próxima fase da Copa do Brasil. E adivinha? Cara, eu vou até pegar o dado que eu coloquei aqui no textinho do Instagram. É o seguinte, o Remo aplicou em 2026, no Bahia, em 3 jogos, um 9-3. É verdade que sofreu um gol do Bahia em todos esses jogos, mas 9-3 no agregado. No agregado da Copa do Brasil, foi 5-2. Pra vocês terem uma noção básica. E levando em conta no Brasileirão que foi 4-1 pro Remo no Mangueirão, 9-3 pro time paraense. É surpreendente isso, né? Se o Remo tivesse um campeonato só com o Bahia, era campeão. Porque, pelo amor de Deus. O Patrick fez o primeiro gol, perdão, o Eric fez o primeiro gol do jogo a favor do Bahia, Patrick empatou e Pico, no finalzinho, nos acréscimos, acabou fazendo o segundo gol do Remo e dando números finais da partida aí 5-2 no agregado, 2-1 nesse jogo da volta. Belíssima partida do Remo, segurou o Bahia do começo ao final do jogo e mais uma vez o Bahia acaba pagando o preço pela sua falta de controle emocional dentro de campo. Em diversos momentos, o Bahia se precipitou. Em diversos momentos, os jogadores focaram em reclamar com a arbitragem do que jogar bola. E isso eu venho falando para vocês desde o começo do ano com a classificação do time na pré-Libertadores. O Bahia tem um emocional de vidro, de cristal, que não consegue tornar os jogos que seriam fáceis, favoritos, né, inclusive para passar na Libertadores e também agora na Copa do Brasil, não consegue desempenhar isso dentro de campo. Isso acho que é o principal agravante do time aí nesse 2026, né? É o emocional fragilizado realmente que está prejudicando o time nessa temporada. Bom, vamos falar de Palmeiras. O Palmeiras conseguiu no agregado fazer 7-1 na Jacuipense. Nesse jogo da volta fez 4-1 com o time reserva, com o time misto, não, time reserva mesmo, né?
Apenas o Gomes era titular ali por conta da lesão do Bruno Fux, não o Bruno Fux teria jogado. Maurício, Felipe Anderson, Belé e Luigi fizeram os gols do Verdão no jogo, Luigi de pênalti, e o Vicente Ferreira fez o gol de honra da Jacuipense no finalzinho do jogo. Belíssimo jogo do Palmeiras, esses reservas do Palmeiras que conseguiram anular completamente a Jacuipense durante todos os 90 minutos, os 88, né, porque ele acabou levando um gol no finalzinho. Mas, cara, foi muito bom ver a garotada do Palmeiras jogando com tranquilidade, sem carrinho, sem violência do time adversário, e o futebol rolou, né? O Palmeiras jogou bem, a Jacuipense tentou se defender, conseguiu se defender em muitos momentos, mas o destaque, obviamente, é o desempenho do Palmeiras nesse jogo da volta, que foi muito superior ao jogo de ida. Mesmo vencendo por 3-0 na ida, a gente sabe que o Palmeiras penou para fazer esse 3-0, e agora na volta faz com uma certa tranquilidade esse 4-0 em cima da Jacuipense lá no Estádio do Café, em Londrina. Palmeiras classifica, não vou dizer com os pés nas costas, mas bem tranquilo ali na maciota para a próxima fase da Copa do Brasil. Quem não pode falar que classificou com os pés nas costas é o Atlético, né? O Atlético perdeu para o Ceará no jogo da volta por 2-1, estava perdendo por 2-0 e sendo eliminado da Copa do Brasil pelo placar agregado, né? Que o Atlético venceu ainda por 2-1 e o Ceará conseguiu essa virada no jogo da volta por 2-0. Estava conseguindo, né? Com gol de Alex Silva de pênalti e Everson um gol contra. Esse jogo foi magnífico, o Everson, né? Fez um gol contra no primeiro tempo, no segundo tempo fez excelentes defesas que ajudaram o Atlético a se manter vivo. O Ceará pecou demais na finalização, vamos combinar, porque errou muito, que não podia. Mas no finalzinho, o Cauã Pacini, jovem atacante do Atlético Mineiro, conseguiu fazer o gol de empate do agregado, né, 2-1, e levou a partida para os pênaltis. Nos penais, brilhou a estrela do Everson. Pegou 2 cobranças, se eu não me engano, foram 2, e ainda converteu, né, ele é o quinto cobrador do Atlético oficialmente, ainda converteu sua quinta cobrança a favor do Galo e conseguiu ajudar o time a avançar para a próxima fase. Assim, avança na bacia das almas, que a gente gosta de dizer no futebol, né? Lemas. Mas não conseguiu jogar bem. Tudo bem que o Atlético teve um jogador expulso logo aos 8 minutos no lance do pênalti, né? Mas, cara, não dá pra você perder um jogador com 9 minutos, não dá pra você ser completamente inofensivo durante 90 minutos, só conseguir uma chance no final. O Galo foi muito mal. O São Paulo, com um a menos, conseguiu jogar melhor do que o Atlético, também com a menos e também contra o adversário da Série B. Então acho que esse é o destaque do Galo. Mas o Galo também foi bem, e obviamente, né, teve méritos de ser copeiro e ter a sorte, obviamente, vamos dizer que teve sorte sim, do Cauã estar iluminado e fazer um gol de empate, né, do agregado. Mas nos pênaltis, obviamente, brilha sempre a estrela do Everson, que mais uma vez ajuda o Galo a avançar para a próxima fase. Na quinta-feira, a gente teve mais zebras. Eu acho que se a gente tivesse sexta-feira de Copa do Brasil, ia ter 3 zebras, né? Porque a gente teve nenhuma na terça, uma na quarta e 2 na quinta. Na quinta-feira, a Chapecoense conseguiu virar o agregado para cima do Botafogo por 2-0. Marcinho, em um golaço, e Bolassi fizeram os gols da Chape, todos no primeiro tempo, que conseguiram ajudar a Chapecoense a avançar para a próxima fase. Foi um jogo muito competente da Chapecoense, nas 2 chances que teve, aproveitou. Óbvio que a do Marcinho foi qualidade espetacular do atacante da Chapecoense, mas na reta final, o Botafogo, desde o começo até, o Botafogo estava tendo as principais oportunidades, mas faltou capricho, faltou converter as chances. Inclusive o goleiro da Chape fez grandes defesas na reta final também, encabeçadas dos atacantes do Botafogo. Mas foi pouco, né, cara? A gente esperava muito mais do Botafogo, até um certo controle defensivo, que não aconteceu, e o time acaba eliminado da Copa do Brasil precocemente. Lembrando que todos os times da Série A entraram nessa quinta fase. Então, as eliminações precoces que eu tô falando, São Paulo, Botafogo e mais um time que eu vou falar, acontecem porque foi no primeiro jogo deles na Copa do Brasil, né? Então, inclusive, o próximo Carioca que eu vou falar é a pior campanha dele na história da Copa do Brasil. Mas já vamos conversar da história da Copa do Brasil depois do novo formato. Bom, o Atlético Goianiense empatou com o Atlético Paranaense novamente por 0-0. Que jogo horroroso, meu Deus. A partida foi para os pênaltis. Nos pênaltis, os jogadores do Atlético Goianiense não queriam também fazer gol, né? Porque passou 180 minutos sem fazer gol. Falaram, pra que eu vou fazer gol nos pênaltis? Acho que foi esse pensamento. Desperdiçaram suas cobranças. O Santos pegou, né? Fez boas defesas também nas penalidades. E o Atlético Paranaense avança para a próxima fase pelo resultado de 4-1 nos pênaltis. No agregado 0-0, no jogo da volta 0-0, no jogo de ida 0-0, tudo 0-0. Um jogo realmente pobre criativamente dos dois times, maltrataram a bola, coitada, saiu até com alguns esparadrapos, né, um gesso no braço, coitada da bola. Mas o Atlético Paranaense consegue classificar para a próxima fase. Falando também de outro jogo na quinta-feira, o Grêmio venceu o Confiança, voltou a vencer, tinha vencido na ida por 2-0 e venceu agora na volta por 3-0 o time de Sergipe. Pratt White de pênalti e o outro também com a bola rolando, marcou 2 vezes no jogo, e o William também de pênalti, fizeram os gols numa vitória muito tranquila do Grêmio, que ajudou o time gaúcho, o Imortal, a avançar para a próxima fase. Lembrando, dado curioso, temos chances de ter alguns clássicos, né? Temos 3 times gaúchos, Juventude, Inter e Grêmio, temos 4 times paulistas, né? Palmeiras, Mirassol, Santos e Corinthians. Então, e times cariocas, né? Fluminense e Vasco também podendo fazer
esses clássicos. E Atlético Mineiro e Cruzeiro também, sem dúvida. Então, assim, o Grêmio consegue uma classificação muito tranquila para a próxima fase da Copa do Brasil, merece. O Corinthians. Cara, o Corinthians eu queria me estender um pouquinho mais, tá? Porque eu achei muito preocupante essa campanha do Corinthians na Copa do Brasil. Ah, Todaro, mas venceu, classificou, parará, parará. Concordo com você. Tá aqui, ó, joinha pra você, concordo. Tá, concordo, parabéns. Só que você não pode fazer 2-0 no agregado, 1-0 na ida e 1-0 na volta, com os titulares na volta em Itaquera, contra um time de Série C do Brasileirão. Pra mim, essa campanha do Corinthians na Copa do Brasil foi, sim, preocupante, criativamente, e também obviamente, de defesa até que foi bem, porque o Barra não fez nenhum risco pro Corinthians nos 2 jogos. Mas, cara, criativamente foi muito pouco, né? Foi pobre o jogo do Corinthians. O jogo de ida com as reservas eu até entendo. Mas na volta, em casa, com os titulares, 1-0 só. O Palmeiras com as reservas fez 4-1 na Jacuipense, fora de casa, num gramado que não jogava desde, sei lá, 2023. Então, assim, é sim preocupante pro Corinthians, tá? Esse 1-0. Achei pouco, muito pouco, porque se espera de um time que tem a melhor campanha da Copa Libertadores, tá precisando retomar a confiança no Brasileirão, porque tá na parte de baixo da tabela, e na Copa do Brasil se esperava muito de um... Vamos lembrar aqui rapidinho? Grêmio, Corinthians e Palmeiras pegaram adversários muito fracos nessa decisão de Copa do Brasil. Não tô desmerecendo os clubes, tá? Mas comparado ao orçamento, aos jogadores que tem, Corinthians, Palmeiras e Grêmio tinham a obrigação de classificar para a próxima fase. E assim, classificar só com 2-0, a gente tá falando do Grêmio que fez 5-0, a gente tá falando do Palmeiras que fez 7-1 no agregado, e a gente tá falando do Corinthians que teve o jogo da volta na Neoquímica Arena, e eu esperava um show do Diniz, um show do dinizismo. Foi só 1-0. Então assim, é esse pra mim o detalhe. Parabéns, avançou pra próxima fase, só que, pô, não é possível que o torcedor corintiano tá com os olhos fechados vendo esse jogo. Porque eu falei, não, classificou, tá tranquilo. Não tá, velho, não tá, pelo amor de Deus. E o último jogo é a última zebra. O Flamengo foi eliminado para... deixa eu voltar, porque empolguei. O Flamengo foi eliminado pelo Vitória no Barradão por 2-0. Que partida espetacular do Vitória. Ah, mas só recuou. Irmão, copeiro. O time do Vitória foi copeiro nesse jogo. Conseguiu fazer 1-0 num golaço do Eric. E eu acredito, mas se não fosse o golaço... Irmão, se não fosse o golaço, o Vitória tinha feito gol ao longo do primeiro tempo, porque estava na pressão absurda, conseguiu encaixar um bom ataque e fez um belíssimo gol com o Eric na característica dele. Se você ver ao longo do ano, e ao longo do ano passado também, ele já tinha feito gols assim. Então é mérito do atacante, qualidade do atacante, que ele consegue converter essas chances em gol. O Vitória fez um excelente jogo defensivo, recuou, é verdade, mas, cara, você tá falando de Copa do Brasil, né? Eu acho que se você ficar na trocação, você pode perder esse campeonato. O Vitória sim recuou no primeiro tempo, fez um primeiro tempo de almanaque defensivamente falando, segurou esse 1-0 para a reta final, e no segundo tempo, no primeiro contra-ataque que teve, conseguiu levar perigo. O Rossi fez uma excelente defesa no chute do René, a bola saiu para escanteio, e foi onde saiu o gol do Luan Cândido, de voleio, de puxeta, o que você quiser dizer aí, mas conseguiu fazer o gol. Dizem que foi falha do Rossi, cara, eu não consigo dizer isso, ele tentou cortar a bola, e a bola acabou sobrando no pé do Luan Cândido. Foi uma sorte mesmo, um erro técnico, mas não dá pra dizer que foi franco. Isso aí é pra merecer goleiro, que a gente tá cheio de jornalistas fazendo isso. Mas o Vitória conseguiu fazer o segundo gol, e aí passou a ser defesa contra-ataque, né, ser essa coisa louca do futebol, e conseguiu segurar esse 2-0. Então, cara, méritos do Vitória, méritos do Jair Ventura, méritos do Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória, que foi muito bem no jogo, conseguiu segurar, ajudar o time a segurar esse resultado. Parabéns ao Vitória, cara. Foi muito bem mesmo nessa partida, merece a classificação para a próxima fase. Comentando rapidinho, eu brinquei com o sorteio. Aqui, vamos ver se vocês concordam com esse sorteio. Eu brinquei, tá? Uma simulação do sorteio que eu fiz aqui. Nas minhas bolinhas ali da CBF, Atlético Paranaense vai enfrentar o Remo na próxima fase, o Vitória o Internacional, Vasco Fortaleza, Grêmio Chapecoense, Atlético Mineiro e Palmeiras, Juventude e Cruzeiro, Santos e Corinthians e Mirassol e Fluminense. Vocês concordam? Dá pra assinar lá embaixo? Assina no final ali, ó, pode ser esses times? É isso. Forte abraço, meus queridos. Tivemos 3 zebras nessa Copa do Brasil. Vamos ver quantas mais vamos ter, apesar que tá muito equilibrada, né? Temos 2 clubes da Série B, mas tá muito equilibrada essa próxima fase da Copa do Brasil. Forte abraço e até o próximo vídeo.